Olá, começa agora o Horizonte Notícia Entrevista. Cada vez mais o mercado de trabalho vem ampliando a convivência com a diversidade. Entre as diferenças está o fato de os funcionários terem idades e muitas vezes pensamentos variados, dividindo o mesmo espaço. Apesar de bastante interessante, afinal a diversidade é sempre bem-vinda ao gerar novas experiências e aprendizados. Ela pode levar a um problema muito comum, o chamado choque de gerações. Para explicar mais sobre o assunto, nós recebemos hoje a consultora em desenvolvimento de pessoas, Tânia Zambelli. Seja bem-vinda, Tânia. Obrigada. Bom, vamos falar um pouquinho do contexto desse mercado de trabalho atualmente hoje, essa diferença de gerações, isso vem se ampliando? Sim, porque a tendência nossa, né, é viver até os 120 anos. Né? Então, eu até falo muito para meus clientes isso, né? Eu falo assim, eu tenho uma notícia para dar para vocês, né? Nós vamos viver até os 120. Então, a gente está com uma tendência, né, de agregar vida aos anos, tá certo? E aí, na empresa, nós estamos ficando com os profissionais um pouquinho mais, né? E aí, esse profissional, que a gente chama de baby boomers, ele está aí na faixa de 53 a 70 anos, né? Então, mesmo que ele saia, ele é trazido de volta para poder ser um mentor, né, dessa geração Y, que é a geração mais jovem, 22 a 37 anos, por aí. Então, assim, não temos como fugir disso, né? Então, vamos ter tanto essa geração mais jovem quanto essa geração mais antiga. E aí, essa convivência, né, que é o cenário que nós temos hoje dentro das empresas. Pois temos então, né, dos 20 e poucos aos 70, 80, Sim, pessoas no meio, convivendo aí no mesmo ambiente de trabalho. No meio trabalho. nós temos a geração X, né, que vai de 37, 38 até os 52, sabe? Então, assim, Y, X e Baby Boomers. Pois é, fala um pouquinho das diferenças dessas gerações pra gente. A geração Y e a X, a gente considera que estejam na vida ativa. Né? É um momento de crescimento profissional, buscas, né? Muita sede de mercado, de trabalho, e estão ligados a redes sociais, aplicativos, né? Para fazer reuniões, para trocar ideias. Então, assim, eles estão antenados, né? O tempo todo. E com isso você trabalha 24 horas, né? Sábado, domingo. E o Baby Boomers, ele já não gosta, né? Ele fala, que isso, eu acabei meu trabalho sexta-feira, eu não quero. Né? E ele se sente incomodado. Tá? São esses mais velhos, alguns já aposentados. Isso, ele não quer. Ele evita, sabe? Ele rejeita e tal. E a própria tecnologia, ela veio para poder trazer esse processo de mudança, né? Para agregar nesse processo de mudança. Então, como ele é pouco flexível, ele não domina e também não faz muita questão. O X, ele quer deixar legado. Então, ele se encontra um pouco nesse sênior. Ele gosta, sabe, desse contato, a gente trabalha com ele mais a escuta ativa, né, aprende a fazer mais perguntas, para ele absorver um pouco mais esse conhecimento, essa técnica, a experiência que vem do sênior. Sabe? Ou seja, o X é essa geração que está aí no meio. E ele gosta. E ela transita melhor entre as duas pontas. Transita melhor. Ele gosta, por exemplo, de pegar o Y, né, a equipe dele que está com a geração Y, ele gosta de desenvolver esses profissionais, sabe? Então, assim, ele gosta, ele se sente um pouco mais atraído, sabe, do que o sênior. E o Y, ele escuta pouco, né? Ele psicologicamente, profissionalmente, ele está pouco desenvolvido. Então, ele não tem muita paciência, ele quer tudo imediatismo. A gente já vê geração Y ocupando gerência, sabe? Já, mesmo novinhos, isso, né? Mas já ocupando cargos com 30 e poucos anos. De liderança. Eu já desenvolvi profissionais com essa idade, sabe? E aí, na hora que ele se apodera daquilo que ele tem de melhor, se não tem oportunidade dentro da empresa, ele vai embora. E como é que ficam os conflitos, então, esse chamado choque de gerações? Como é que isso acontece? O choque é exatamente por causa disso, né? Cada um está num momento de vida.
enquanto o sênior está mais olhando para a aposentadoria dele, para a vida futura dele, o que ele vai fazer depois, porque se ele vai viver até 120, ele saindo da organização com 60 e poucos anos, ele ainda tem mas no mínimo 20, 30 anos de trabalho, né, de contribuição para o mercado, por causa do conhecimento e tal. E essa X, a Y e a X, eles estão mais naquele momento de vida ativa, de produzir, de fazer, de crescer, estudar, sabe? Então, assim, enquanto um está parando, os outros estão correndo atrás. E o X, ele destoa do Y por causa do amadurecimento. Ele já está mais, assim, de olho no sênior, na vaga do sênior, né? Porque se ele vai sair daqui a pouco, então eu posso ser o candidato, tá certo? E o Y não, ele já quer pular o X e quer chegar lá em cima. E isso, de vez em quando, ele esbarra, né, com essa dificuldade lá dentro da organização. O que esse choque de gerações acarreta aí dentro da empresa? Acarreta um clima, né? O clima fica pesado, as dificuldades de relacionamento, elas ficam muito visíveis. Aí, na hora que faz a pesquisa de clima, as pessoas colocam isso, né? Dificuldade com o gestor, dificuldade para poder crescer dentro da empresa e tal. Então, assim, geralmente é contratado, né, um profissional para poder provocar esse desenvolvimento de forma mais saudável. E as consequências disso aí para a empresa? Se não houver aí uma mediação desse conflito, o que isso pode gerar? O impacto é direto, né, na produtividade, no resultado. Como a empresa e organizações hoje visam lucro, né? Então, isso assim, fiz um trabalho ano passado até a gente deu o nome de team building, porque a gente trabalhou o gestor junto com a equipe, sabe? E foram, assim, 5, 6 meses de trabalho e depois, até foi no final de ano, quando foi esse ano conversando com o diretor, ele falou, nossa, a área foi o melhor resultado da área, né, nesses últimos anos. Aí eu ainda brinquei, será que foi por causa do meu trabalho e tal, né? Aí ele falou assim, olha, eu não sei afirmar, mas eu sei que o contexto, né, o gestor com a sua própria equipe está muito mais redonda, né, assim, eles conseguem conversar. Então a gente orienta, né, a questão das reuniões, sabe, que eles podem fazer entre eles, entre o time e do time com o gestor, sabe? São algumas ferramentas, entendeu? Que a gente leva e põe eles para poder experimentar, desenvolver competência, o escutar, aprender a falar, né? Pois é, eu ia te pedir exemplos aí, de que tipos de situações ou de exercícios podem ser trabalhados dentro desse time para que essa convivência seja mais produtiva, né? Recentemente eu estou fechando uma proposta já para trabalhar com outros gerentes executivos, aí já são pares, sabe? É uma equipe grande de pares, não é o gestor com a sua equipe, já são os pares, porque eles também não conseguem se enxergar como um movimento sistêmico, né? Eles enxergam assim, cada um dono da sua área, e isso não é verdade. Se a organização é um sistema aberto, né? Como que você trabalha individualmente lá dentro? Então, um é cliente do outro, né? Geralmente são processos. Então, assim, a gente está fechando esse trabalho para trabalhar gerentes executivos, olha para você ver. Então, a dificuldade, ela não é só no nível operacional, é no nível estratégico também. Em todos os setores, né? Todos. E são equipes aí, né? Ali dentro da mesma equipe tem um de 20, tem um de 60, e isso tem que funcionar, né? E foi bom você ter lembrado. E realmente o diretor pediu exatamente por causa disso. Que ele tem 2 ou 3 que já estão mais na frente e que, bobagem, tudo é bobagem. Já tem os mais jovens, né? Cheio de garra, de vontade, não sei o quê. Então, assim, eu tenho que levar essa linguagem para eles. Escuta aqui, não é ou, é i. Né? A gente tem que aprender a trabalhar junto, tá certo? E aí, o que cada um pode contribuir. Né? E valorizar esses sêniores, por que não? Né? Eles são peças importantes naquele momento, porque a inteligência e o conhecimento da empresa está ali. Pois tem uma experiência aí de uma vida toda, né? Não no mercado de trabalho. Com certeza. E de que forma, que atividades são importantes serem aí trabalhadas com esses times ali dentro? Você falou da questão do saber escutar, Sim. Tem a questão do respeito também, passa muito por isso, né? O relacionamento, né? Considerar o outro, mas antes disso tem a questão de se apropriar daquilo que você tem.
porque muitas vezes você não se autoconhece. Então, a gente começa esse tipo de trabalho aplicando até um teste de avaliação de perfil profissional, né? Então, assim, o quanto que eu tenho aqui de competências que eu posso levar para contribuir com o desenvolvimento do trabalho desse grupo, por exemplo, e, consequentemente, da organização. Com certeza. É muito legal. Então, você primeiro trabalha o autoconhecimento, depois você trabalha você com o outro, né? E depois você, o outro e a organização e o contexto. Certeza. E é uma coisa que, é o que você disse, já está acontecendo, é uma tendência de continuar cada vez mais. Sim. E a gente tem que aprender a conviver com isso, né? Queria, para a gente encerrar, Tânia, que você deixasse aí um recado aí, né, desse seu trabalho com essas equipes, da importância de se trabalhar, de se conviver, de saber lidar com a diversidade no mercado de trabalho. Isso é muito importante, Muito né? importante. E ao deparar com isso, né, acontecendo dentro da empresa, é só procurar, né? Procurar apoio. Tem muitos profissionais hoje no mercado trabalhando com isso, sabe? Quando não for a equipe com o gestor, ou só a equipe, ou só o time, né? Ou só o gestor, sozinho também, a gente trabalha. Fiz um trabalho também há pouco tempo com um gestor assim, sênior, e a empresa achou que por bem investir nele, porque ele tinha mais tempo ainda dentro da empresa, e ele era aquele autoritário, socava a mesa, gritava, sabe? E ele, com o trabalho, as pessoas diziam, o que é isso? Você está dando Rivotril, Lexotan para ele? Resolveu. E ele ficou calmo. Na verdade, a calma passou para a mudança de comportamento. Ótimo. Ele passou a ouvir, né? Ele passou a escutar, a gente chama de escuta ativa. Bacana. Né? Eu escuto e o que eu faço com essa informação? Tá certo, é isso mesmo, aprendendo a cada dia, Sim, né, Tânia? um aprendizado contínuo. Obrigada, viu, pela presença. Eu que agradeço. O Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima entrevista. Tchau, tchau.